Lopes, nós precisamos falar do caso do Flávio Mantovani, que teve o mandato cassado pelo TSE ontem à noite e agora o Flávio Mantovani deve deixar sua cadeira na Câmara, isso de forma até mesmo imediata. Ele sai mesmo, recorre, continua, a Câmara enrola um pouquinho para afastar o Flávio Mantovani. Quem é que assume? Já dá para responder alguma dessas perguntas, Márcio? Bom dia. Bom dia para você, Juliano. Bom dia para você de casa também que acompanha o nosso programa. Eu vou tentar, mas é difícil. É difícil, porque é a justiça eleitoral. E justiça eleitoral, Juliano, é complicado. Sabe, é demorado, é complicado. Por isso que o setor que cuida disso aí é a zona eleitoral. Entendeu? Porque é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Bom, vamos lá para os fatos, tá? O Flávio Mantovani, ele foi cassado, teve o mandato dele cassado ontem à noite por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Antes de qualquer coisa, o Juliano fez essa lembrança hoje no rádio, eu reforço aqui na televisão também. Antes de qualquer coisa, é importante dizer o seguinte, não tem nada a ver com desvio de dinheiro, não tem nada a ver com improbidade administrativa, o Flávio fez coisas ilegais, não tem nada a ver com crime, tá? É a lei que fala sobre a fidelidade ou a infidelidade partidária. Tá? Só para você ter uma noção de como funciona, a gente preparou uma tela para te explicar mais ou menos assim o que aconteceu e por que ele está sendo julgado para esse caso. É importante que você saiba, tá? Que de repente essa notícia hoje repercutiu em Maringá toda. Eu estava acompanhando a sessão ontem à noite do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu, portanto, por 4-3, então foi um voto apenas, que foi o voto justamente da presidente Carmen Lúcia, que acabou dando a derrota para o Flávio Mantovani. Acontece o seguinte, o Flávio Mantovani, ele disputou a eleição em 2020 para vereador aqui da cidade de Maringá pela Rede Sustentabilidade. Esse era o partido do Flávio Mantovani. Em 2022, o Flávio disputou a eleição também, dessa vez para deputado estadual, pelo Solidariedade. Essa mudança de partido é que complicou a vida do Flávio. Por quê? Porque o partido entrou na justiça? Não. O suplente dele como vereador entrou na justiça, que é o Adriano Bacurau. Resultado, Flávio foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Paraná. Ele recorreu, foi parar em Brasília. E a decisão ontem, por 4-3, foi que mantém a condenação do Paraná. Mantém a condenação do Tribunal Regional Eleitoral, sendo dessa forma, o Flávio perde o mandato. Só que aí, Juliano, a decisão é a seguinte, cumpra-se imediatamente e em posse, de posse, portanto, a Câmara de posse para o primeiro suplente, o Adriano Bacurau. Só que o Adriano Bacurau não é mais o primeiro suplente, porque ele saiu do partido também. Ele está no PSDB. Ele entrou com a ação, só que ele saiu do partido, ele foi para o PSDB. E pode ser que ele não assuma, porque a Câmara, a decisão, lá é isso, cumpra-se e nomeie, então, o de posse para o suplente Bacurau. Mas Bacurau não é mais do partido. O Bacurau está comemorando, tá? Pelas redes sociais ele está comemorando. Bom, como houve divergência, não foi um voto unânime, foram 4-3 pela condenação, mantive contato com o Flávio Mantovani hoje pela manhã e ele disse o seguinte, eu vou recorrer, Márcio. Cabe recurso e eu vou recorrer, porque eu não concordo. Porque quando há, Juliano, a divergência do modo de pensar do partido, há uma brecha para que a ideologia do partido, quando ela confronta o que acredita o candidato, ele pode requisitar isso, porque os partidos teve a federalização, juntou dois partidos. A rede juntou com o PSOL, lá de cima. E aí como é que faz? Houve a federalização dos partidos. E aí ficou complicado. O Flávio falou, eu não me via mais dentro do partido. Porque o partido agora acredita no que eu não acredito. Então ele pediu para pedir autorização. O Flávio Mantovani vai participar do programa agora. O Flávio vai tacar lenha na fogueira, tá? Eu já adianto para você.
Eu gosto do Flávio Mantovani, eu tenho um bom relacionamento com ele. Não sou amigo dele, não sei onde ele mora, ele nunca foi na minha casa também. Mas eu tenho um bom relacionamento do Flávio. Porque o Flávio, ele não tem meias palavras. E eu gosto de pessoas assim, quando tem que falar, ele fala. E ele fala, ele é língua solta, ele é língua preta igual nós, Juliano. Ele não foge da raiva. Eu admiro o Flávio, mesmo... Tivemos um embate dos carroceiros com a época. Ele ficou puto com a gente, mas era problema dele. E ele ficou bravo. E mesmo assim, ele não deixou de dar entrevistas, ele não deixou de responder a questionamentos, porque o Flávio não foge da raia. E por isso que ele vai ganhando essa admiração. E dessa vez não foi diferente mais. Não foi diferente. E ó, presta atenção no que ele vai falar a partir de agora aqui no programa, que a fala dele vai repercutir em Maringá. Vai repercutir. Por quê? Porque ele disse o seguinte, quando eu saí do partido, o partido concordou que eu saísse. Que eles entenderam que o partido ele passou a acreditar no que eu não acredito. Não vou dizer acerto nem acordo, mas o combinado era esse. Só que, segundo ele, o suplente não teve palavra. E o suplente é o Bacurau. Porque a ação, é importante dizer isso, o processo contra o Flávio não foi movido pela Rede Sustentabilidade, mas foi movido pelo Bacurau. Vamos assistir junto o que disse o Flávio Mantovani. Ele vai botar lenha na fogueira. Vamos assistir. Muito obrigado aí, Juliano, e também Márcio Gomes. Estou sempre acompanhando vocês sabem disso, né? É o seguinte, obrigado por essa colher de chá aqui, porque às vezes as pessoas postam na internet alguma coisa e todo mundo só lê o título, mas não acompanha o resto da matéria, o conteúdo, para saber o que é que está acontecendo. Mas enfim, tá todo mundo falando aí da perda de mandato do Flávio Mantovani e tal. Parece que é uma maldição, né? Quem é o mais votado sempre leva porrada em cima, mas faz parte do jogo. Mas enfim, eu quero só explicar primeiro para as pessoas que não tem nada a ver com improbidade, com roubo de dinheiro, com qualquer coisa que tenha perda de mandato político. É um processo que fala sobre partidos, sobre desfiliação partidária fora do tempo, né? Eu saí do meu partido, eu estava no Rede Sustentabilidade, saí do partido porque o Rede, ele sempre falou de meio ambiente, causa animal, aquilo que eu faço parte. E fizeram uma fusão, juntaram com o PSOL de cima para baixo, ou seja, veio uma decisão de Brasília que juntou os dois partidos. E a partir desse momento, né, esse estatuto do PSOL, que é contra o capital privado, começou a participar do Rede. Ou seja, eu que sou um advogado, atendo várias empresas, vocês sabem disso, como é que eu vou estar num partido que é contra o capital privado, um partido de extrema esquerda? Isso não é para mim. Eu faria exatamente de novo aquilo que eu fiz, porque não é aquilo que eu acredito. E a lei me dá esse direito. Quando o partido político, está na Constituição, tá? O partido político se funde a outro, que mexe substancialmente no seu estatuto, ou seja, nos seus dizeres, o cara pode cair fora, que foi o que eu fiz. Mas antes disso, eu peguei uma carta do partido estadual, fiz um combinado, chamei todo mundo da minha casa, do partido municipal, pedi autorização, o partido cumpriu, mas o suplente, né, não foi o homem suficiente, não cumpriu o combinado que foi feito, entrou com uma ação, é direito dele, mas tudo bem, eu só quero explicar para as pessoas aqui. Mas o que acontece? Nós tivemos uma liminar que me segurava no mandato. Essa liminar, ela caiu agora no TSE, mas vai ser julgado o mérito da ação ainda. Mas nós entramos com outro recurso que tem um fato que tem que ser falado. Primeiro, o partido não entrou na justiça. Quem entrou foi só o suplente em nome próprio. Só que o suplente que era do Rede hoje está no PSDB. Mudou de partido fora da janela partidária, o que não pode. Ou seja, o suplente cometeu infidelidade. Fica impossível da Câmara Municipal cumprir o acórdão. O acórdão está assim: nomeie o fulano que é suplente do Rede. Só que o fulano não é mais suplente do Rede. Então fica impossível da Câmara Municipal cumprir esse acórdão, né? E o que a gente vai fazer? Esse recurso vai falar no processo, falou, olha, esse camarada aqui perdeu o interesse de agir. Por quê? Porque ele não está mais como suplente do partido. Eu só queria deixar claro para as pessoas, né, que não tem nada a ver com corrupção, nada a ver com rolo. É rolo partidário, tá? É outra coisa. Mas é bacana a gente poder ter um espaço desse para comentar e explicar para as pessoas como é que funciona. Então a gente está entrando com esse recurso agora aqui, né? Porque o suplente não está mais no Rede, não tem como pegar o presidente da Câmara e falar, então tá bom, nomeia-se o suplente da Rede que está no PSDB. Não tem isso. E não dá para chamar um segundo suplente também do Rede, porque o Rede não entrou com o processo, ele abriu mão, ele cumpriu o acordo, né? Então não tem. Então a gente está esperando, vai implementar esse recurso aqui, falamos com a Câmara Municipal também, que a gente está aqui na Câmara respondendo aqui as pessoas sobre isso. E é importante dizer, né? Eu fiz aí 6.434 votos na eleição aqui,
fiz 5 vezes ponto 2 mais do que o suplente, eu seria eleito em qualquer partido, o suplente já não seria eleito em lugar nenhum. E eleição é o seguinte, daqui 90 e poucos dias nós temos uma próxima. Quem quer ter mandato na Câmara Municipal tem que prestar um bom serviço para a comunidade, tem que ter conhecimento técnico e jurídico para tocar o mandato e aí sim ter votos na eleição e poder assumir uma cadeira aqui na Câmara. Juliano, Marchô, obrigado pela colher de chá aí, tá? Um abraço, tchau. Bom, esse é Flávio Mantovani, de uma forma que todo mundo conhece ele, porque o Flávio é assim, ele fala o que tem que ser dito, ele não tem meias palavras. Eu anotei aqui, ó, o suplente não foi homem suficiente para manter o acordo. Ele disse que o partido concordou, ele mostrou no processo, ele mostrou a carta do partido concordando com a saída dele, porque o partido passou a acreditar no que algo que... Ele deu um exemplo ali, ele é advogado de empresas. E o partido passou a ir contra o capital privado. É a mesma coisa de eu aqui dizer que eu não acredito em programa de televisão, não acredito em emissora de rádio, trabalhando no programa de televisão e programa de rádio. Então não faz sentido nenhum. Só que o suplente do partido não se convenceu, entrou na justiça, que é o Adriano Bacurau. O Flávio tacou fogo aí, né? Jogou lenha na fogueira, viu, Juliano? É que provavelmente o Bacurau tenha pensado da seguinte forma. Bom, já que eu não consigo entrar pela votação, que minha votação foi pequena, a do Flávio foi bem maior, disse ali que ele não teria assumido nem por um outro partido, Márcio. Então eu falei, bom, a chance de assumir é agora. Eu não vou perder a oportunidade. E não perdeu mesmo. Acionou a justiça e assumiu. Só que agora vai assumir de novo. Pelo que o Flávio disse, não vai ser ele. Tá. Mas vai assumir quem? Então o partido não entrou com processo. Lá no acordo, segundo o Flávio, tem o nome do Adriano Bacurau. Mas ele não está no partido mais. Ele também saiu. Então, se o Flávio não tem direito, ele também não tem direito. E aí complica a vida. Como vai se aplicar a lei em cima disso, Márcio? Complica a vida da Câmara. Que vai empossar quem? Quem que vai? Porque a decisão é o seguinte: o Flávio tem que ser afastado. Tá? E tem que dar posse. Mas vai dar posse para o Bacurau, mas o Bacurau não é mais. O acordo, se o acordo diz que o Bacurau é o primeiro suplente do Rede de Sustentabilidade, não é mais. Não é mais. Ele foi para o PSDB, porque tem eleição agora. E outra, vamos falar a verdade. O presidente atual, Mário Hosokawa, por ele, vontade dele, ele já tirava o Flávio Mantovani. Teria tirado ontem à noite mesmo, viu, Márcio? Por quê? Porque o Flávio, disputando a reeleição, continuando como vereador, já tem a sua força. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O Flávio foi o mais votado da última eleição, vai ser muito bem votado na próxima, de novo, estando na Câmara ou não. Só que quando ele está na Câmara, ele ainda tem mais força. E o detalhe é que ele deve disputar a presidência da Câmara a partir do ano que vem com o Mário Hosokawa. Se o Mário Hosokawa for reeleito, talvez possa acontecer de não ser, mas se for reeleito, o Flávio Mantovani é o nome que ameaça o presidente Mário Hosokawa, que sempre esteve ali intocável na presidência da Câmara. Então, na verdade, o Hosokawa não vê uma oportunidade melhor. Vamos arrancar ele fora, com menos moral que ele tiver. Melhor para mim, senhor Márcio. Eu também penso desse jeito. Eu acho que o Hosokawa está torcendo para que o Bacura fique lá com o cargo, porque o Flávio é uma ameaça para o presidente. Ele sabe disso. A última eleição para a presidência da Câmara é que o presidente sabe muito, né? Então tem muitos apoios aí, mas ele sabe da força que tem o Flávio Mantovani. Então ele tem um pé atrás, aí ele fica com o olho aberto, se é que vocês me entendem, com o Flávio Mantovani. Para a Câmara, eu acho que a decisão de ontem foi uma decisão ruim. Nós já dissemos aqui, eu não tenho absolutamente nada contra o Bacurau. É um menino simples, um menino humilde, né? A favela venceu, como ele disse. É um rapaz da periferia que, enfim, busca o seu espaço na vida política, só que não dá para comparar a efetividade dele enquanto vereador com o Flávio Mantovani. O Flávio é extremamente superior ao Bacurau. Ele é muito melhor vereador
talvez seja um dos melhores vereadores dessa Câmara. Flávio, em termos de capacidade técnica mesmo, de entendimento do processo, tudo mais, porque o vereador não é, o vereador é melhor porque ele vai lá, visita o bairro, ele tapa buraco, ele corta árvore. Isso não tem nada a ver com o vereador. Tem que conhecer de leis, tem que conhecer da legislação municipal, tem que fiscalizar, tem que dar cara a tapa, tem que entender um pouco mais. E o Flávio é bem melhor, não tem nem o que comparar isso aí. Mas é uma grande questão essa aí. E vale lembrar, o Flávio lembrou bem, não foi analisado o mérito da ação. Ou seja, a ação não foi julgada. O que foi julgado foi algo que é uma decisão liminar, aí, uma decisão inicial. O processo ainda vai ser julgado. Por isso que eu digo que a justiça eleitoral é muito lenta. E daqui a pouco acaba o mandato dos 4 anos e eles não julgaram o processo ainda, né? Mas, enfim, é uma questão que movimenta também aí o cenário político. E vai um pouquinho além, Juliano. Sabe por quê que vai além? Porque tá todo mundo visando já a eleição de outubro. Então é ruim para o Flávio. É ruim para o Flávio, porque por mais que ele explique, a gente diga aqui, não pega bem falar, o vereador foi cassado. Não é todo mundo que vai até a página 2, não é todo mundo que está acompanhando agora, a gente explicar que não tem nada a ver com desvio, tem nada com ilegalidade. É negócio de partido, é briga de cadeira. O cara quer a cadeira, o outro está de olho na cadeira do outro. Em um primeiro momento, isso também aconteceu com o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo. Isso. Que ele perdeu o mandato por conta lá do processo contra o Francisquini. Só que como ele foi junto na soma de votos, então ele acabou sendo prejudicado. E lá num primeiro momento, também algumas pessoas diziam, o do Carmo foi cassado. Mas, assim, não era nada relacionado a crime nenhum. O problema é que, como ele foi puxado pela votação do Francisquini, que aí sim foi cassado, ele acabou sendo prejudicado junto. Mas reverteu nas urnas, tanto teve uma votação aí bem maior do que a votação anterior. Agora, para o Flávio, também pode custar alguns votos para essa eleição, Márcio. Exatamente, Juliano. E, enfim, vamos aguardar saber qual vai ser a posição do presidente da Câmara. Eu acredito que amanhã a cadeira vai estar vaga lá na Câmara, porque a não ser que tenha alguma liminar de hoje para amanhã com relação a esse caso aí. Mas é um caso bem complexo. Bateu na trave essa do Flávio. Bateu na trave, porque o relator foi a favor do Flávio. O relator, só que o relator não é ministro mais, né? Mas o voto dele permaneceu. O Dias Toffoli e mais um outro ministro, os 3 votaram a favor do Flávio. Estava empatado. E o último voto foi da Carmen Lúcia, que acaba de assumir a presidência, e ela foi a favor da divergência do Nunes Marques e foi contra o Flávio Mantovani. Então o voto da ministra acabou dando essa cassação para o Flávio Mantovani, mas tem as cenas do próximo capítulo. Inclusive o Flávio está incluído nos comentários da próxima pauta que a gente vai trazer daqui a pouquinho sobre os prefeituráveis da cidade. Juliano.